Fala, povo de Deus, tudo na paz? O mundo tem vivido uma das suas maiores crises e estamos diante de uma das maiores pandemias de toda a humanidade. Mas um assunto tem tornado-se destaque no debate público durante os últimos dias, na última semana, que é o debate do racismo. Você deve ter acompanhado na mídia, nas redes sociais, na internet, tudo que tem acontecido lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, em torno da morte de George Floyd, um americano que foi acusado de passar uma nota de $20 falsa. Foi adicionado à polícia e um policial se ajoelhou em seu pescoço e George começou a clamar pela sua vida, a implorar. Ele estava dizendo que ele não estava conseguindo respirar. Tem até um ponto onde relatos de pessoas que estavam perto dizendo que George começou a chamar pela sua mãe para que ela pudesse socorrer ele. E aí aconteceu que George veio a óbito. Então, depois disso, estão acontecendo várias manifestações em torno do mundo, vários debates em torno do racismo, e pessoas têm se manifestado pacificamente, pessoas que são famosas, jogadores de futebol se manifestando, mas tem muitas pessoas lá nos Estados Unidos que têm se aproveitado dessa situação e têm queimado o patrimônio público. Pessoas estão morrendo por conta dessas manifestações, mas é importante a gente se posicionar diante de um assunto que parece ser tão antigo. Principalmente no século passado, lá nos Estados Unidos, existiam leis que faziam uma segregação de brancos e negros, onde brancos não poderiam frequentar os mesmos lugares que os negros, e os negros eles tinham as suas próprias escolas separadas das escolas dos brancos, né? Então existia toda uma lei para que brancos e negros não se cruzassem. Tem um fato lá em 1944 de um menino de 14 anos, George Stinney Jr. Ele estava sentado na frente da sua casa com a sua irmã Britney. Duas meninas estavam passando, uma de 11 e uma de 7 anos, e elas perguntaram, né, elas estavam procurando flores e perguntaram para Stinney aonde elas poderiam encontrar. Na manhã seguinte, havia centenas de pessoas procurando pelas meninas. Policiais e vários voluntários se reuniram para buscar as meninas e encontraram ela morta. E a polícia fez toda a trajetória das meninas e viram que no meio do caminho as meninas haviam conversado com Stinney. Decidiram levar Stinney para prisão, e quando chegou na prisão ele foi interrogado pelos oficiais, onde vários policiais brancos se trancaram junto com ele dentro de uma sala, começaram a fazer um interrogatório e saíram de lá cheio de incongruências, histórias que não batiam uma com a outra, provas físicas que não batiam uma com a outra, principalmente da história em que Stinney tinha pegado uma barra de ferro de 10 quilos, ele sendo de 43 quilos, e matado as meninas com um único golpe, as duas de uma vez. E não demorou muito, Stinney foi julgado e sentenciado à morte. No júri haviam 12 pessoas brancas, 12 oficiais brancos, em que com apenas 2 horas de conselho, de reunião, decidiram em alguns minutos a sentença de Stinney, que era a cadeira elétrica. A história nos fala que Stinney ele carregava uma Bíblia debaixo do braço para onde ele ia na prisão. Stinney foi privado de ver os seus familiares durante 81 dias, ele não pôde ver a família, e o pai, assim que ele foi preso, o pai foi despedido do trabalho, né, e a família teve que fugir porque pessoas queriam fazer represária contra a vida deles. Stinney era tão pequeno e tão magro que não tinha como ele alcançar o eletrodo da cadeira, a cadeira era muito grande. Colocaram então uma lista telefônica embaixo de Stinney para ele poder alcançar. Durante a execução de Stinney, os oficiais não molharam a esponja que ficava na cabeça da pessoa que ia ser eletrocutada, eles não molharam o suficiente, né? Então eles precisaram dar 3 descargas para poder matar Stinney. E na primeira descarga de 2000 volts, a máscara, né, que protegia o rosto da pessoa que era executada, ela caiu do rosto de Stinney e deu para ver as queimaduras de 3º grau na face dele. Então Stinney morreu e se passaram 70 anos. Em 2014, a sua irmã Britney, que estava com ele no dia em que a polícia o levou, ela abriu um inquérito novamente e pediu para que fosse julgado novamente o caso de seu irmão, porque ela estava o tempo todo com seu irmão, não levaram em consideração que ela estava o tempo todo com o Stinney, e ela disse que ele não saiu de casa. E o advogado da época, que foi indicado pelo estado da Carolina do Sul, onde o estado é até hoje
um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, eles indicaram um advogado que não apelou, que não pediu para poder fazer o julgamento novamente, não apresentou provas e simplesmente aceitou a sentença, né, muito rápido. Se ele simplesmente falasse que não concordava, as pessoas teriam que refazer o julgamento, e ele não fez isso. Então a sua irmã pediu para que fizesse o julgamento novamente, e a juíza lá da Carolina do Sul concluiu que o julgamento não foi legítimo, que os direitos de Stinney não foi realmente levado em consideração. Concluíram também que era impossível um jovem de 14 anos de 43 quilos levantar uma barra de 10 quilos e matar com um único golpe as meninas, sendo assim com grande possibilidade dele ser inocente. Até hoje Stinney é a pessoa mais jovem a ser executada lá nos Estados Unidos, sentenciado à morte. Essa história é inspiração para um filme, para um livro de Stephen King, e também para o filme A Espera de um Milagre. Não sei se você já assistiu, vale a pena muito assistir. Então foi inspiração, e até hoje ele tem voltado à tona por conta desse debate, onde Stinney estava simplesmente no lugar errado, na hora errada, onde as meninas estavam passando. Então ele foi simplesmente condenado. Naquela época as pessoas eram condenadas à morte simplesmente por serem negras, que foi o caso de Stinney. Faz parte da natureza caída do homem se sentir superior às outras. Em toda a história, se você procurar, existiam pessoas que se sentiam superiores às outras pessoas e então matavam em favor disso. E a gente vê na história de Jesus que ele era maior, superior a todas as outras pessoas, e mesmo assim ele se rebaixou ao ponto de se tornar inferior a todas as pessoas. A Bíblia nos fala que Jesus era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Ele foi humilhado naquela época, ele teve uma das maiores humilhações que era naquela época um homem ser pendurado numa cruz, e ele passou por isso. Então o sentimento que cada pessoa que se encontra com o Espírito de Deus tem não é esse sentimento de superioridade. Deus nos fala que devemos amar as pessoas, independentemente se elas são as nossas amigas ou nossas inimigas. Ele nos fala para a gente fazer o bem a todos, independente se essas pessoas nos amam ou nos odeiam. Ele nos fala que viemos do mesmo Pai, tivemos a mesma origem, portanto somos aparentados por meio de sangue. E a palavra de Deus nos fala que Deus comprou, através do sacrifício do Filho dele, todos os homens, sejam eles de línguas, raça, nação, cor, todas as pessoas foram compradas por Deus. Então a solução para tudo isso que está acontecendo desde lá de trás, em torno do racismo, em torno da superioridade no mundo inteiro, é a pregação do Evangelho. Nós carregamos algo dentro de nós. Lá no céu tudo gira em torno da glória de Deus, e nós carregamos a glória de Deus dentro de nós. Portanto, quando a gente chega no lugar, aquele lugar tem que ser transformado, porque a glória de Deus chegou junto conosco, a presença de Deus chegou junto conosco. Portanto, meu irmão, prega o Evangelho, que veremos o mundo transformado pelo amor de Deus, que veremos o mundo transformado pelo amor de Cristo. Não haverá mais raça, não haverá pessoas sendo superiores às outras, haverá somente um povo, o povo da cruz, unidos por um único sentimento, o sentimento da cruz, unidos por uma única linhagem, a linhagem da cruz. Seremos um único povo, unidos pela cruz de Cristo, unidos pelo sangue de Cristo. Prega o Evangelho e veremos o mundo transformado em nome de Jesus.